Olá pessoal que assiste o canal Mundo Pet Mais, tudo bem? Pessoal, hoje no meu programa Papo Animal nós vamos falar sobre aves extremamente inteligentes e interessantes. Sabe quem vão ser os artistas de hoje? Serão as cacatuas. Você sabe o que é uma cacatua? Não sabe? Dá uma olhada aí. Bom, vocês viram, cara, como as cacatuas são animais especiais, né? Elas são muito engraçadas. Exatamente essa inteligência, essa interatividade que elas têm com o ser humano é que tornaram animais tão populares como pets, né? Só que tem uma coisa que eu tenho que categorizar para vocês entenderem. Por exemplo, as pessoas confundem muito o que é espécie exótica, o que é espécie silvestre, o que é espécie doméstica. Então, só para a gente entender, a cacatua é uma ave que você pode ter legalmente como pet, né? Só que ela não pertence à fauna nativa. Então, como ela não é originária da América do Sul, do Brasil, ela não é um animal silvestre, e sim um animal para gente exótico. Exótico porque faz parte da fauna de outro continente. De onde são as cacatuas? As cacatuas elas vêm basicamente da Austrália, né? E também de algumas regiões da Indonésia, algumas ilhas ali na região. Existem várias espécies de cacatua. Na verdade, são mais de 30 espécies de cacatuas diferentes, né? Vocês vão conhecer aqui hoje, nesse programa, duas espécies. A primeira é o caco. O caco é uma cacatua branca ou cacatua guarda-chuva. Os americanos chamam ele de umbrella cockatoo, né? Porque quando ela abre o topete, ela tem um topete também lateral na cabeça, então dá a impressão de ser um guarda-chuva aberto, né? Coisa de americano, eu não acho que com a cacatua não parece com guarda-chuva, né? Mas enfim, né? E o que é interessante dizer é que são aves extremamente inteligentes, cara, e assim, e se afeiçoam muito o dono, né? Então, uma das coisas que eu falo assim, como é uma ave exótica, está proibida já há muitos anos a importação dessas aves aqui para a América do Sul, para o Brasil. Então, as cacatuas que você consegue adquirir no Brasil são cacatuas já nascidas aqui de criadouros que já têm casais dessas espécies. E como a produção de cacatuas aqui no Brasil ainda é muito pequena e não é possível a importação, esses animais ainda têm um preço meio salgado no mercado, né, Cacô? Um preço meio alto, né? Por exemplo, a cacatua branca ou a cacatua alba, que é o nome científico dele é cacatua alba. Olha, isso aqui que vocês estão vendo, ele balançando o rabo aqui, ele está cruzando comigo. Porque, assim, o que é interessante, cara, tanto a cacatua alba como todas as outras espécies de cacatua, geralmente se afeiçoam muito ao dono. O que acontece? Quando você adquire uma ave inteligente como essa e leva para tua casa, né? O que acontece, cara? O animal está sozinho, ele vai escolher uma das pessoas da tua família para se acasalar e ser teu parceiro pro resto da vida. Porque existe uma história chamada monogamia. As espécies monogâmicas, como a cacatua, como os cisnes e como uma série de espécies de aves e alguns mamíferos, esses animais geralmente vivem juntos a vida inteira, só um casal. Ele não, um macho não vai cruzar com várias fêmeas. Eles vivem em bandos muito grandes, né? E na época da reprodução se separam em casais e ficam sempre os casaizinhos começando a reprodução. Depois que já estão com os filhotes formados, eles saem voando junto com os filhotes e interagem de novo com o grupo e fazem aquele grande grupo de cacatuas, né? Uma coisa muito legal, cara. Vocês têm uma noção? Dizem que a inteligência de uma cacatua é igual à de uma criança de 3 anos de idade, mais ou menos. Então, são animais muito inteligentes e que dependem muito de carinho. Porque eu falei daquela situação de que as cacatuas, quando chegam na sua casa, se adaptam e geralmente se acasalam com uma das pessoas. Por exemplo, como são monogâmicos, né? Geralmente eles vão acasalar para o resto da vida. E o Caco, quando chegou aqui em casa, há mais de 25 anos atrás, ele se afeiçoou comigo, então teoricamente ele é meu parceiro. Por isso que ele está cruzando no meu braço e está fazendo todas essas brincadeiras comigo. Porque a gente tem uma relação muito forte. Então, essa relação que a gente tem não é de dono e animal, é quase de pai e filho, ou quase de namorados, né? Porque ele cruza comigo, né? Mas isso não é nada grave, muito pelo contrário, né? São aves extremamente inteligentes. Gente, pra vocês terem uma ideia, existe uma cacatua muito parecida com a cacatua alba, que chama cacatua molucas, que é uma cacatua meio rosada e tal, né? Pra vocês terem uma ideia, a ave mais velha do mundo em cativeiro é essa cacatua rosada que eu estou falando para vocês, que vive no exotário de Frankfurt, que é um zoológico lá na Alemanha. Esse animal completou 117 anos, super bem, alegre,
feliz, animada. Você olhando para ela, não diz que ela tem essa idade toda. Então, o que é que eu quero dizer com isso? São animais que vivem muito. Então, quando você for adquirir um animal desse, você tem que saber o que você está levando para casa. Com certeza é um animal que, se bem cuidado, vai ficar de herança para os seus filhos ou para os seus netos. Então, é muito legal as pessoas entenderem que esses animais vivem muito e se você for adquirir uma cacatua, além de você ter que dar muita atenção para ela, mas muita atenção mesmo, porque o animal é acasalado com você e confia em você e tal, você tem que também ter a preocupação de, geralmente, quando você tem um animal desse, que ele vai viver tantos anos, tantos anos, tantos anos, você tem que saber que você está adquirindo um animal que vive tanto, né? Porque muita gente não tem essa noção, né? Outra coisa, as cacatuas são mestres em cativeiro, em automutilação. O que é isso? Exatamente o que eu vou explicar. Ó, você vê que o Caco é muito meu amigo. Todo dia, gente, eu dou atenção para ele, pelo menos 1 hora, a gente fica com ele, brincando e tal, porque esses animais dependem desse tipo de contato físico, né? São muito carinhosos, né? São muito carinhosos, ó. Ai. Então, esse tipo de carinho, esse tipo de relação que a gente tem é uma relação de amizade, porque isso assim, de uma certa forma, todo dia a gente mantém esse comportamento vivo, assim, com muito carinho, muita interação, porque esses animais precisam disso. São animais muito inteligentes, né, gente? Então, precisam de todo tipo de atenção e carinho. Por exemplo, quando esse animal, por exemplo, não recebe esse carinho, porque as pessoas são bem assim, levam o animal para casa naquela coisa de empolgação, consegui um pet, fotografa, põe nas redes sociais, papá, daqui a pouco para de ser novidade, pega o pet e abandona ele no fundo do quintal, no gaiolão, até porque cacatuas também gritam muito. Então, se você quiser levar a cacatua para apartamento, com certeza seus vizinhos vão te odiar, porque elas gritam muito, principalmente quando estão sozinhas. Então, esses animais, quando se sentem muito sozinhos, pô, cadê meu companheiro? Cadê minha família? Foi todo mundo embora, né? Aí você joga ele no fundo de um viveiro porque deixou de ser novidade ou porque bicou alguém, né? O que acontece? Esse animal começa a arrancar as penas, começa a se mutilar todo por tristeza, por depressão, mesmo por falta de companheiro, por falta de companhia, por falta de amor, por falta de carinho. Então são aves extremamente complexas, porque são animais muito inteligentes. Então quando você está levando uma cacatua para casa, você não está levando um passarinho para colocar numa gaiola como elemento decorativo. Não, você está levando um companheiro, um animal que tem muita inteligência e que precisa de muita atenção, porque senão não vai ficar lindo como o Caco. O Caco tem 25 anos. Se você olha, parece uma cacatua filhote, tão lindo que ele é, né? Né, lindão? Cara, uma coisa muito engraçada. As pessoas me perguntam muito, por que será que cacatua é branca? Porque você imagina, uma cacatua branca voando e parando no meio desse verdão aqui, ela fica tão em destaque, cara, aquela coisa branca no meio do verde, que seria uma presa muito fácil para gaviões e para uma série de outros predadores que comem aves, né? Só que as cacatuas, elas vivem em regiões desérticas, geralmente, muito quentes, na sua grande maioria. E esse branco exatamente para refletir o excesso de calor, né, Caco? Então, esse branco alivia os animais numa região de sol muito forte, né? E como elas vivem em grupos muito grandes, né? Geralmente o predador não tem muita chance quando os animais vivem em grupos muito grandes e muito coesos. Não pode comer isso aqui não, cara, né? Então, gente, ó, vocês estão conhecendo aqui a cacatua branca, a cacatua alba, que é uma cacatua que, inclusive, é uma das espécies que você encontra com mais facilidade no Brasil, porque se adaptou muito bem aqui no Brasil, onde tem os criadores de cacatuas, e elas têm reproduzido muito bem, assim, né? Mas ainda é um animal de preço caro, não é, Cacó? É isso aí. Você vê, é uma ave tão animada e tão inteligente que não tem quem não se apaixone por um bicho desse, né? Ainda aliado, que é um animal que vai viver muitos anos na tua casa, né? Agora, é o que eu falo. Essa é uma das espécies de cacatua. Tem cacatua rosada, tem cacatua cinza, tem cacatua negra, tem cacatua totalmente branca, tem cacatua branca de topete amarelo. Tem uma série de espécies de cacatuas, né? Todas lindas e inteligentes, tá bom, gente? Então, esse aqui é o caco, né? Que é uma cacatua alba ou cacatua branca, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma outra espécie de cacatua, menorzinha, mas que, segundo os estudos científicos, é uma espécie das mais inteligentes do mundo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra cacatua. Daqui a pouco o caco volta. Cocotinha é uma senhorinha de 19 anos, né? Que é uma espécie de cacatua que a gente chama de cacatua sanguínea, né? Porque ela tem um avermelhado em volta do bico, em volta das asas e tal, né? E tem o pessoal olha para ela e vê essa região roxa em volta dos olhos. Até tem um amigo meu que veio aqui e fala, pô, Sérgio, isso aí não é cacatua, isso é o papagaio do Tim Maia, por causa das olheiras roxas aí, penduradas na cara, né? Mas na verdade, essa cacatua tem essa região nua em volta dos olhos, que é a região perioftálmica
né? Porque exatamente que é uma forma de perder calor. Essas cacatuas vivem no deserto da Austrália, assim naquelas regiões mais quentes, em bandos enormes, né? Então elas têm que ter uma área bem nua de pele para poder transpirar e não ser tudo coberto de pena, porque elas vivem numa região desértica, né? Então o pessoal olha e acha que o animal está doente. Não, é assim mesmo. A característica da cacatua sanguínea é exatamente esses olhos sem pena em volta dessa região perioftálmica roxa sem pena, né? Vocês viram que ela tem um topete bem pequenininho, né? Quando ela começou assim, ela tem um topetinho. E as pessoas acham que toda cacatua tem que ter aquele topete armado. O topete, quando ela está tranquila, ó, ele fica deitado aqui, escondido dentro da cabeça. Porque o topete da cacatua funciona mais ou menos como uma situação física de alerta ou alarme, por exemplo. Ela está assustada, ela abre o topete. Ele está empolgado, excitado, ele abre o topete, né? E quando elas estão tranquilas e sossegadas, o topete está abaixadinho porque elas estão numa boa. Cocota tem anos e anos de televisão como o Caco, então ela não está nem aí para as câmeras, é uma artista, né, meu amor? Ela é uma artista. Então, estão vendo, ó, uma espécie de cacatua pequena. Geralmente todas as cacatuas que são brancas, elas têm amarelado na base da cauda, né, como a cocota, acho que dá para ver, e também embaixo das asas elas têm amarelo, né? Então, para vocês terem ideia como é interessante a diferença das espécies. Existem espécies de vários tamanhos e de várias cores. Dá para ver que a cocota, apesar de ser totalmente branca também, ela é uma espécie de cacatua de pequeno porte. Mas, segundo estudos, é talvez a espécie de ave mais inteligente do mundo, são as pequenas cacatuas. Das pequenas cacatuas nós temos 3 espécies mais conhecidas. Cacatua pastinator sanguínea é o nome científico dessa cacatua. Aí tem a cacatua do corpus e a cacatua goffini, que são cacatuas branquinhas de pequeno porte, que são consideradas aves inteligentíssimas, até mais que as cacatuas de maior porte, né? E você vê como ela é animada, né? Tá sempre dançando, tá sempre feliz. Então esse tipo de animal conquista qualquer um, né? Então quer ter um animal bacana em casa, quer ter um bicho muito interessante, adquira uma cacatua. Mas você sabe, precisa de atenção, precisa de carinho e principalmente vocês têm que saber que é um animal que faz muito barulho, gritam muito, né? Então não dá para você ter num apartamento, ou se você tiver num apartamento tem que ter sempre gente em casa para fazer com que ela não grite muito, porque se sentem sozinhas, aí é uma gritaria mesmo, né? São muito carentes, né? Olha como é carente isso aqui, ó. Olha isso. Cadê o sovaquinho da cocota? Cadê o sovaquinho? Cadê o sovaquinho? São aves apaixonantes. Agora, uma coisa que é interessante falar, né, gente? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para que você tenha um animal saudável e lindo assim, com as penas impecáveis, não é só o lado psicológico que você tem que ver, que é no caso que eu falei de muita atenção, muito carinho, papapá, mas o lado de nutrição. Nós somos o que nós comemos. Então, um animal lindo como esse está dessa forma porque tem uma nutrição extremamente balanceada, bem variada, itens frescos e tal. E a gente vai falar um pouco sobre alimentação daqui a pouco, tá? Mas antes eu quero mostrar algumas coisas interessantes da cacatua, por exemplo. Ó, olha que palhaça. As cacatuas são muito brincalhonas, cara. Então isso aqui é típico. A cacatua, principalmente a cocota, é muito malabarista, né? Ela adora fazer... Não vem pro ombro, não. Ela adora se pendurar, ó. Olha aqui. Elas adoram ficar penduradas. Ninguém tá judiando, não, viu? Elas são aves artistas mesmo. Então é isso. Curtiram a cocota? Cacatua sanguínea? Os gringos chamam ela de Little Corella também, tá bom? Então eu vou guardar agora a cocota para a gente falar mais um pouquinho sobre cacatuas. Então, pessoal, existe uma série de pequenos detalhes que vão chegar no sucesso da manutenção da sua cacatua em cativeiro, né? Vários pequenos detalhes, desde dieta, carinho, atenção, acomodação, espaço físico, preocupação com temperatura, se está frio demais, se está calor demais. São aves que não toleram bem frio, são geralmente de regiões bem quentes, né? Então, quando está frio, você tem que ter um local protegido para essa ave não sentir frio e tal, né? E tem uma coisa muito curiosa, gente. Sabe que tem pessoas que... Geralmente várias pessoas têm alergia, né? Tem pessoa que tem alergia a pólen, tem pessoa que tem alergia a poeira, tem pessoas que têm alergia a pelo de gato, a pelo de cachorro, a pelo de coelho. E para quem tem esse tipo de alergia, para quem é sensível, como eu estou descrevendo agora, a cacatua não serve como pet não. Sabe por quê? Tá vendo ela brancona assim? A cacatua produz uma cera especial nas penas, que é uma cera de proteção para evitar a perda de água, já que elas vivem em umas regiões desérticas muito quentes e o branco reflete muito bem o sol. As cacatuas têm uma cera que protege pena por pena. Então, você está vendo o animal branquinho assim, ó? Tá vendo? Eu vou tentar mostrar para vocês, passar um tecido preto em cima dele, para vocês verem que vai mudar a cor, vai ficar bem esbranquiçado, né?
apesar dele já ter passado muita cera. Essa cera ela se transforma num pó muito fininho, né? Então vamos ver, ó, aqui tá o paninho preto, vamos fazer um carinho aqui no caco. Vamos, caco. Eu não sei se deu para ver, mas o pano ficou branco, ó. O pano tá bem branco aqui, ó. Você vê que ele ficou cinzento. Deixa eu ver comparar com o outro lado, ó. Que o lado que eu não passei nele e o lado que eu passei, tá vendo como tá branco? Então essa cera, esse pó branco assim, ó. Só pra vocês terem noção, o caco vive num viveiro grandão, mas ele dorme nesse viveiro pequeno aqui. Eu vou passar aqui o dedo em cima do viveiro dele só pra vocês verem, ó. Ó a cera aqui branca, tá vendo? Isso não é poeira não. Isso aqui, ó, é a cera da cacatua, é esse pó branco que eles soltam. Então é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Então às vezes você está com a sua cacatua, quer usar uma roupa preta, finíssima, para ir numa festa, quer colocar sua cacatua no colo, você vai chegar todo manchado de branco na festa, gente, porque ela solta esse pó branco mesmo, né? Uma outra coisa interessante que eu queria falar para vocês. Vocês lembram que eu comentei que as cacatuas, papagaios, geralmente araras e tal, em cativeiro, esses animais têm como costume roer os poleiros de madeira, que são geralmente a sustentação que o animal tem dentro das suas gaiolas, né? Aí tem muita gente que fica chateada porque a cacatua destrói todos os poleiros de madeira, que o papagaio destrói todos os poleiros de madeira. O que que fazem? Substituem os poleiros de madeira, que são legais porque a ave gosta de roer, gosta de tirar lascas. Isso faz com que, enquanto ela está roendo os poleiros do viveiro ou da gaiola, isso faz com que ela exercite o bico, que o bico não tenha um crescimento anormal, ou seja, ela vai conseguir dar desgaste para o bico roendo uma superfície dura como madeira. Isso faz com que ela passe horas e horas fazendo isso. Isso diminui o ócio do cativeiro, ou seja, é um enriquecimento ambiental, é uma atividade que a tua ave vai ter dentro da gaiola. E se você corta isso de uma hora para outra, substitui por cano de PVC, para fazer puleiro ou por canos de ferro, o animal não vai ter essa ação de roer a madeira, de destruir, de passar o tempo. E com isso o animal pode começar a se automutilar por ter pouca coisa para fazer. Como são animais muito inteligentes, tem que estar sempre com a mente em funcionamento, sempre com coisas para fazer. Então, eu, geralmente no viveiro grande dele tem brinquedo, tem corda para ele se pendurar e tal. Então, o que que a gente faz? Ó, vocês estão vendo esse exemplo aqui? Ó, um típico viveiro, né? Esse é o viveiro onde ele dorme, né? E aí o que que acontece? Eu tive que colocar canos de PVC, ó. Isso aqui é um cano de PVC, ó. Esse aqui é outro, porque assim ele não consegue roer. E eu tenho os puleiros para ele ficar sustentado durante o tempo todo que ele estiver dentro dessa pequena gaiola. Mas aí, para ele não perder esse costume e ter atividade, nós colocamos, ó, troncos de madeira, que aqui em casa tem muito, porque tem muita árvore. Então você coloca um tronco de madeira desse comum, simples, bem macio, ou seja, ele vai destruir essa madeira e vai continuar tendo a atividade que ele precisa dentro da gaiola e, ao mesmo tempo, vai ter seus puleiros preservados porque são de um material que ele não consegue destruir. Então isso aqui é tipo um toque. Quer ter o puleiro fixo para a tua ave, para que ela não destrua e tal, de ferro, de PVC, enfim, você pode até colocar, mas não pode esquecer de colocar sempre troncos de madeira para que ele tenha essa atividade de destruir a madeira, de roer, para passar o ócio do cativeiro, para passar o tempo e ser um enriquecimento ambiental. Legal? Ficou compreendido? Viu como é complicado ter uma cacatua? Pois é, ela exige vários cuidados. Mas vamos falar agora sobre nutrição, porque para o animal ficar bonito assim, ele tem que estar muito bem nutrido. Quando a gente fala em nutrição, a gente sabe que isso é o básico para que o seu animal viva bem em cativeiro, né? Um animal bem nutrido é aquele animal que vai viver por muitos anos, que não vai adoecer com facilidade, porque ele está com o organismo dele bacana, né? Então a gente procura, dentro do possível, variar ao máximo a alimentação desses animais para não cair numa coisa chamada monotonia alimentar. Por exemplo, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos de evolução, papagaios, cacatuas, periquitos, araras, tiveram seu bico encurvado para baixo, é o famoso bico redondo que nós chamamos. E aliado a esse bico extremamente forte que eles têm uma língua móvel como a ponta de um dedo. Toda essa adaptação dessa língua móvel como um dedo e esse bico redondo com essa ponta dura
Esse bico evoluiu e essa língua especificamente para que esses animais se alimentassem de sementes. Exatamente. Papagaios, araras, cacatuas, periquitos geralmente se alimentam de um número muito grande de sementes. Para vocês terem uma ideia, palmeiras, né, que geralmente fazem aqueles cachos de coquinho, são os alimentos preferidos desses animais em natureza, né? Mas eles comem frutas grandes. Por exemplo, uma arara vai um bando de arara vai voando e pousa, por exemplo, num local onde tem uma mangueira. Elas vão destruir toda a polpa da manga, basicamente, para chegar na amêndoa, na semente da manga, que é o que elas realmente vão comer, né? Então, assim, vocês imaginam aves que evoluíram milhões de anos para quebrar sementes com seu bico especializado e com sua língua, de repente você não oferecer sementes na dieta desses bichos? Eu acho que é contra a evolução dos animais. Por que eu estou falando isso? Porque de um tempo para cá, algumas pessoas que criam psitacídeos em casa, que é o grupo que alberga cacatuas, araras, papagaios, tanto os bichos australianos como os bichos africanos, sul-americanos também, todos os tipos de bichos que parecem papagaio ou periquito com esse bico redondo. O pessoal fala assim, não, eu não dou sementes para os meus animais, nós só usamos ração extrusada. A ração extrusada é uma alimentação legal? É. Mas você imagina, cara, porque teoricamente quando você fala em ração, a ração, teoricamente, ela tem todos os nutrientes necessários para que o animal se alimente, né? Para que o animal fique bem nutrido. Então, se a ração ela tem todos os nutrientes necessários, você só vai dar a ração. Então, você imagina um animal no viveiro, o dia inteiro, olhando só para uma vasilha como essa aqui, de ração, que é a única coisa que ele tem para comer. Aí cai naquela coisa da monotonia alimentar, né? O bicho só vai ter aquilo para comer, que não é legal, porque essas aves têm, com essa língua bem grossa, que a cacatua tem, essa língua bem grossa, parece a ponta de um dedo, é uma língua com bastante papila gustativa e tem uma palatabilidade muito alta. Então eles têm prazer em comer coisas saborosas, como a gente. Então, por exemplo, como é uma ave adaptada, a cacatua, a comer sementes, uma das sementes que eu uso com frequência é o milho. Como é que eu faço esse milho aqui? É o milho comum que você compra em qualquer loja, qualquer agropecuária, e a gente deixa ele na água, inchando. Só que isso aqui é uma semente mole, que teoricamente, como é hidratada, ela não vai servir como uma ferramenta para o bico, né, em termos de desgaste, de quebrar semente. Então a gente tem que usar sementes duras, né? Tipo isso aqui, esse tipo de fava aqui, ó, que é um tipo de feijão, né, digamos assim, que eles gostam também bastante porque tem uma casca bem dura. Ou seja, eles vão usar aquele bico que é como um alicate, uma ferramenta especial, para quebrar essa semente e para chegar dentro da amêndoa, da parte que eles vão realmente se alimentar. Da mesma forma o amendoim, né? O amendoim eles gostam muito. Só, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com o amendoim. Por exemplo, sementes em geral. Depende muito de onde você compra as sementes que você vai alimentar seus bichos. Sabe por quê? Às vezes sementes mal conservadas, em locais com pouca ventilação ou em locais úmidos, podem gerar uma série de fungos nessas sementes mal guardadas, né, mal acondicionadas, e esse fungo pode ser até letal para suas aves. Então, o ideal é que você compre semente sempre de qualidade e quando você for acondicionar na sua casa, nunca compra saco de 10 quilos não, compra sempre em pequenas quantidades como nós fazemos aqui, porque você está sempre comprando material novo e não está estocando aquela coisa por meses que pode vir a adquirir fungos, que pode levar tua ave a ficar doente ou mesmo levar ela a óbito. Essa nova geração que cria psitacídeos só na base da ração extrusada, falam horrores do girassol. E virou uma lenda dentro da internet que girassol é lesivo para os papagaios, né? Cara, por exemplo, se eu como a minha vida inteira só girassol, claro que eu não vou estar nutrido, claro que eu vou estar doente. Agora, se eu como por dia um pouquinho de girassol, um pouquinho de amendoim, um pouquinho de fava, um pouquinho de milho, como granola, como um monte de coisa, como fruta, como legume, claro que eu vou estar muito bem nutrido porque eu não comi só o girassol. Então o girassol pode fazer parte da dieta? Pode sim. Claro que pode e deve, né? Mas só não pode ser a única fonte de dieta do teu bicho. Então olha só, olha como é que fica bonito esse mix de sementes, ó, tudo misturado, né? Aqui tem semente de abóbora, tem milho, tem amendoim e tal, né? Só que às vezes você compra essas misturas de sementes já preparadas para papagaios, para cacatuas e tal, nos pet shoppings. Só que às vezes, junto a essa mistura, vem essas rações aqui, que também são rações peletizadas para papagaios e para cacatuas e tal. Só que, vocês estão vendo que ração linda, colorida? Pois é, mas isso não é legal. Isso aqui são corantes artificiais. Esse vermelho, esse verde, esse amarelo. Então a gente não sabe, ao longo de anos e anos e anos,
que esses corantes artificiais podem acarretar de negativo para a saúde do teu animal. Então, geralmente, quando você vai usar uma ração extrusada para papagaios, escolham sempre as rações que não recebem corante, como essa, ou mesmo essa ração aqui que recebe um corante natural verde, que é feito de extratos vegetais mesmo, então não é nada químico, então não é nada lesivo para os animais. E aí, cara, a gente tem que variar ao máximo, né? Os sabores e as cores também. O animal se interessa muito por isso. Então, olha como eu uso coisas coloridas. Ó. O mamão, se for usado em grande quantidade, vai dar diarreia na tua ave. Né? O mamão geralmente solta o intestino mesmo. O mamão vai como um complemento. Um pedacinho de mamão, né? Junto com os pedacinhos de manga, que eles gostam muito da manga. Laranja, a gente dá só umas 2 vezes por semana, porque os cítricos não são muito recomendáveis para aves. Cenoura eu geralmente corto em pedacinhos de acordo com o tamanho da ave, mas a cenoura eles gostam muito, principalmente por ser duro, né? Como eu falei que são aves de bico muito forte, gostam de quebrar sementes, de quebrar coisas, além de ser saborosa para eles comerem bem, também exerce esse funcionamento do bico como um alicate para quebrar e tal. Milho verde, elas adoram. Apesar de eu dar o milho cozido também, né, do milho inchado, que é o milho desidratado, o milho verde funciona exatamente, além de ser nutritivo e tal, ele funciona como uma coisa para o animal passar o tempo. Você imagina? Ela pega com a mão aquele pedaço de milho e vai tirando grão por grão. Quando você vê, quando ela deixou o sabugo totalmente sem milho, passou mais de meia hora ali naquela brincadeira. Pepino, elas gostam muito também, cortam em rodelas e pico. Eu uso mais esse pepino aqui caipira porque ele tem mais semente. Tem uns pepinos que quase não tem semente, esse tem bastante semente. E elas curtem aquelas sementinhas pequenas e tal, né? Banana, kiwi, maçã, jiló. Cara, jiló, elas são apaixonadas, né? O jiló, elas comem aquela sementeira toda do jiló, comem também parte da polpa. É um alimento barato e muito bom. Vagem é muito legal porque a vagem, essa sementinha aqui, que é como um feijãozinho verde, muito macio, nossa, elas comem, cara, são apaixonadas. Então, geralmente, elas abrem a fava toda da vagem para comer só as sementes. É mais uma atividade que demora um tempinho, elas estão se nutrindo e estão se divertindo e estão tirando o ósseo do cativeiro, porque elas estão abrindo a vagem, estão pegando semente por semente. E outra coisa que elas são apaixonadas, papagaios, araras, cacatuas, periquitos, geralmente são apaixonados por pimenta. Mesmo aquela dedo de moça, aquela malagueta que é super ardida, papagaio adora. Só que aqui eles não gostam dessas pimentas fortes não, mas são apaixonados por esse tipo de pimenta aqui, que é a pimenta cambuci. Nossa, são loucas por essa pimenta, mas é a mesma coisa, elas quebram a pimenta e só comem a sementeira da pimenta. Aquele miolo cheio de sementinha miúda é aquilo que eles adoram. Então vocês estão vendo quantos itens alimentares que a gente incluiu aqui na dieta das aves? Muita gente que tem esses bichos em casa não se preocupa em dar uma alimentação tão variada, mas eu acho que se a gente adquire um animal, a gente tem que fazer o melhor por ele. Então não só o carinho, a atenção, boas acomodações, mas também uma excelente dieta, né? Porque se você gosta de comer bem, você gosta de comer bem, eu gosto de comer bem, por que os nossos animais não vão gostar de comer bem uma comida saborosa e variada, né? Aí olha que legal, aí o pessoal fala, tá vendo essas folhas de couve aqui? Eu gosto muito da folha de couve, porque é uma folha grande e meio dura também, o talo é duro, elas pegam e passam um tempão destruindo, elas não se alimentam da couve. Dificilmente elas vão ingerir algum pedaço de couve, mas isso aqui serve também como um brinquedo e ao mesmo tempo que elas estão brincando com uma coisa natural, elas estão quebrando, estão destruindo, estão picando essa folha toda e isso também dá mais um enriquecimento ambiental, mais uma chance que o animal vai ter para gastar e ocupar o seu tempo dentro do cativeiro. Então vocês estão vendo que são estratégias simples. Essa alimentação toda é muito barata, legume, fruta, isso é tudo muito barato, você compra em quitanda, muito barato, e mesmo as sementes não são muito caras. Então você pode variar uma dieta e ficar uma coisa tão rica e tão bonita como isso aqui, ter o seu animal saudável sem gastar muito. Não é isso aí, pessoal? Quando a gente tem um animal de estimação, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode para que ele se sinta o mais confortável e o mais feliz possível. É isso aí.